Você já sentiu aquele arrepio? Aquele momento em que olha a fotografia de um ente querido que já partiu e sente que algo não está bem? Talvez seja aquela fotografia que você tem na sua mesa de cabeceira, aquela que colocou dentro de uma bela moldura de prata, aquela imagem que você beija todas as noites antes de dormir enquanto as lágrimas rolam pelo seu rosto. Ou talvez seja aquele retrato que você sempre leva na sua carteira, já desgastado pelo tempo e pelos seus dedos, que o tocaram milhares de vezes em busca de consolo. Pare. Santa Faustina, a grande mística da Divina Misericórdia, recebeu revelações sobre este ato tão comum que muitos de nós realizamos sem saber o dano espiritual que poderíamos estar causando. O que estou prestes a compartilhar com você poderia mudar para sempre sua relação com os falecidos. E mais importante ainda, poderia estar libertando almas que sofrem em silêncio enquanto você continua com essa prática aparentemente inocente. Hoje, revelarei uma verdade que foi preservada nos escritos místicos de Santa Faustina Kowalska, mas que raramente é comentada nas homilias dominicais. Uma verdade que poderia estar afetando a paz eterna daqueles que você tanto amou em vida. Maria, do bairro Lomas de Zamora, em Buenos Aires, me escreveu: Padre, desde que meu filho faleceu há 3 anos, durmo abraçada à sua fotografia. Às vezes falo com ele, conto-lhe meus problemas e sinto que de alguma forma ele me ouve do céu. Há algo de errado nisso? Esta pergunta me fez refletir profundamente sobre o que Santa Faustina nos advertiu a respeito do nosso apego às imagens dos falecidos. Fique comigo até o final, porque o que vou compartilhar pode estar impedindo que a alma do seu ente querido alcance a plenitude da glória celestial. E se neste momento você tem uma fotografia de um ente falecido em seu quarto ou em sua carteira com as características que mencionarei em breve, rogo-lhe pelo amor de Deus e pelo amor a essa pessoa que já não está fisicamente com você, que preste atenção a cada palavra. A devoção por nossos entes queridos que partiram para a casa do Pai é uma bela expressão do nosso amor. As fotografias nos permitem manter viva a sua lembrança, contemplar seus rostos e rememorar os momentos felizes que compartilhamos. Mas, querido irmão, querida irmã em Cristo, existe uma linha muito tênue entre a lembrança saudável e o apego que pode se transformar em uma corrente invisível que ata as almas em seu caminho para a luz eterna. Em seu diário, Santa Faustina nos fala de suas visões do purgatório, daquelas almas que, tendo partido na graça de Deus, ainda precisam se purificar antes de contemplar a glória do Senhor. A santa polonesa descreve com detalhes vívidos como algumas almas lhe manifestaram seu sofrimento devido ao apego excessivo de seus familiares. Vi como sofriam aqueles que eram lembrados com demasiada dor terrena, escreveu em uma de suas revelações mais avassaladoras. Imagine por um momento sua mãe, seu pai, seu filho, sua esposa ou esposo tentando avançar para a luz de Cristo, mas sentindo um puxão constante que os mantém ancorados a este mundo. Esse puxão, essa corrente invisível, poderia ser o seu choro desconsolado cada vez que você olha para a fotografia deles. Poderia ser essa conversa diária que você mantém com a imagem deles, pedindo-lhes que não o abandonem, suplicando-lhes que de alguma forma permaneçam com você. Você sabe o que acontece quando guardamos fotografias de nossos entes queridos falecidos em certos lugares ou de certas maneiras. Santa Faustina teve uma visão em que uma alma lhe mostrou como cada lágrima derramada sobre seu retrato se convertia em uma gota de chumbo que pesava sobre seu ser, dificultando sua ascensão à contemplação beatífica. Não chore mais por mim dessa maneira, suplicou aquela alma. Tuas lágrimas me atam à terra quando eu anseio por estar com Deus. A irmã Faustina, em sua imensa compaixão, compreendeu então um dos mistérios mais profundos sobre nossa relação com os defuntos, que nosso amor, quando expresso com um apego demasiadamente terreno, pode se tornar um obstáculo para sua plena libertação. Não estou dizendo que você deva esquecer seus entes queridos. Não estou sugerindo que você elimine suas fotografias ou que suprima as lembranças bonitas que compartilharam. O que Santa Faustina nos ensina é muito mais sutil e profundo. Trata-se da intenção com que conservamos essas imagens e, sobretudo,
de como interagimos com elas. Permita-me compartilhar com você o que a teologia católica e as revelações místicas nos ensinam sobre este tema tão delicado. Quando uma pessoa falece, sua alma inicia uma jornada. Para aqueles que morrem em estado de graça, mas ainda precisam de purificação, essa jornada inclui o purgatório. É um estado de purificação, um tempo de preparação antes da visão beatífica, antes de contemplar a Deus face a face. Durante este tempo, as almas no purgatório se beneficiam enormemente de nossas orações, das missas oferecidas em seu nome, de nossas obras de caridade e sacrifícios oferecidos por elas. Mas há algo que não as beneficia, nosso apego desmedido que as mantém ligadas emocionalmente a este mundo. Pense nisso como um balão que tenta se elevar ao céu. Cada oração é como uma corrente de ar quente que o impulsiona para cima. Mas cada lágrima de desconsolo, cada súplica para que não nos abandonem, cada beijo em sua fotografia com a intenção de retê-los de alguma maneira, é como um pequeno peso que adicionamos a esse balão, dificultando sua ascensão. Santa Faustina nos conta em seu diário que uma noite, enquanto orava, apareceu-lhe a alma de uma religiosa que havia falecido recentemente. Estava em um estado de grande sofrimento, escreveu a santa. Quando Faustina lhe perguntou a causa de seu padecimento, a religiosa lhe revelou que sofria porque sua família guardava sua fotografia com demasiado apego, falando-lhe constantemente, como se ainda estivesse presente fisicamente, implorando-lhe que lhes desse sinais de sua presença. Cada vez que se dirigem à minha imagem dessa maneira, explicou a alma, sinto como se me puxassem de volta para a terra, quando o que anseio é submergir-me por completo em Deus. Esta revelação comoveu profundamente Santa Faustina, que a partir de então começou a ensinar sobre a forma correta de recordar os defuntos. Agora, querido irmão, querida irmã que me escuta, quero ser muito específico sobre quais são essas formas de conservar fotografias que poderiam estar causando sofrimento aos seus entes queridos falecidos. Porque não é o fato de ter a fotografia o que causa o problema, mas a maneira como interagimos com ela. Primeiro, se você tem uma fotografia de um ente querido falecido, com a qual fala como se a pessoa estivesse presente na imagem, pedindo-lhe conselhos, contando-lhe seus problemas ou suplicando-lhe que lhe envie sinais, você está criando um vínculo que poderia estar retendo sua alma. Segundo, se você beija a fotografia com frequência, especialmente se o faz com lágrimas e lamentos, suplicando de alguma maneira que a pessoa regresse ou permaneça com você, está expressando um apego que dificulta sua libertação. Terceiro, se você colocou a fotografia em um lugar que se assemelha a um altar, rodeada de velas, flores e outros objetos, e se dirige a ela em forma de oração, mas buscando a intercessão ou presença da pessoa e não a de Deus, poderia estar confundindo inadvertidamente a veneração devida somente a Deus e seus santos com um tipo de comunicação que não corresponde à nossa fé. Quarto, se você leva constantemente a fotografia consigo, a tira em momentos de angústia, a aperta contra o peito e suplica à pessoa que o ajude diretamente, não através de sua intercessão diante de Deus, mas como se ela mesma tivesse o poder de mudar sua situação, você está manifestando um apego que não é saudável nem para você, nem para a alma do defunto. E quinto, se você converteu o quarto ou um espaço de sua casa em uma espécie de santuário dedicado à pessoa falecida, mantendo seus pertences exatamente como estavam, negando-se a aceitar sua partida e falando do espaço como se a pessoa ainda o habitasse, você está expressando uma negação que pode estar impedindo seu luto saudável e, potencialmente, a plena libertação dessa alma. Carmen de Guadalajara me escreveu há alguns meses. Todas as noites antes de dormir, coloco a foto do meu esposo no travesseiro ao lado do meu. Conto-lhe como foi meu dia e peço que cuide de mim do céu. Isso está errado? Minha resposta a Carmen, e agora a você, se você se reconhece nesta situação, é que devemos reconsiderar esta prática à luz dos ensinamentos de Santa Faustina. Não se trata de julgar o imenso amor que você sente, mas de canalizá-lo de uma maneira que verdadeiramente beneficie a alma do seu ente querido.
porque o amor autêntico sempre busca o bem do outro, mesmo quando esse bem significa deixá-lo ir. Mas então, como recordar saudavelmente nossos defuntos? Como honrar sua memória sem criar esses vínculos que poderiam estar lhes causando sofrimento? Santa Faustina e a tradição da Igreja nos oferecem orientação clara a esse respeito. Em primeiro lugar, podemos e devemos orar por eles. A oração é o maior presente que podemos oferecer às almas de nossos entes queridos. Mas oramos a Deus por eles, não a eles diretamente, como se fossem divindades. Pedimos a Deus que os acolha em sua glória, que alivie seus sofrimentos se estiverem no purgatório, que os abençoe com a visão beatífica. Em segundo lugar, podemos solicitar missas em seu nome. A Santa Missa, o sacrifício eucarístico, é a oração mais poderosa que existe. Quando oferecemos uma missa pela alma de um defunto, estamos aplicando os méritos infinitos do sacrifício de Cristo a essa alma. Não há nada mais eficaz para ajudá-los em sua jornada para Deus. Em terceiro lugar, podemos realizar obras de caridade em sua memória. Você sabe o que é mais valioso que as lágrimas derramadas sobre uma fotografia? Uma obra de misericórdia realizada em nome dessa pessoa. Visitar um doente, alimentar um faminto, consolar um aflito. Tudo isso pelo eterno descanso do seu ente querido tem um valor incalculável. E sim, podemos conservar suas fotografias, olhá-las com carinho, recordar os momentos felizes, inclusive sorrir diante delas com gratidão pelo tempo que Deus nos permitiu compartilhar, mas sempre conscientes de que a pessoa já não está nessa imagem, mas nas mãos de Deus, percorrendo seu próprio caminho espiritual. Santa Faustina nos ensina que o verdadeiro amor transcende o físico, inclusive transcende a morte. Amar verdadeiramente alguém que faleceu significa desejar seu bem supremo, que é a união perfeita com Deus. E às vezes, esse amor nos exige o doloroso, mas necessário, ato de soltar. Lembro-me de Dom José, um ancião da minha paróquia anterior em Medellín. Todos os dias ele visitava o cemitério com uma fotografia de sua esposa falecida. Falava com ela durante horas, levava-lhe flores e suplicava que não o abandonasse. Um dia, depois de me ouvir falar sobre os ensinamentos de Santa Faustina, ele se aproximou com lágrimas nos olhos. "Padre", disse ele, "acho que tenho sido egoísta com minha Rosita. Não queria deixá-la ir, a queria comigo de alguma maneira, mas agora entendo que meu amor verdadeiro deve se manifestar de outra forma." A partir desse dia, Dom José mudou sua rotina. Continuou visitando o cemitério, mas agora para rezar o rosário pela alma de sua esposa. Deixou de falar diretamente com a fotografia e começou a falar com Deus sobre ela, agradecendo pelo tempo que lhes deu juntos e pedindo por seu eterno descanso. Meses depois, Dom José me confiou algo extraordinário. "Padre, já não sinto essa angústia, esse vazio desesperado. Agora, quando penso na minha Rosita, sinto paz, e às vezes, em meus sonhos, a vejo sorridente, luminosa, como se estivesse me agradecendo por tê-la deixado ir para Deus. Não é lindo? Este é o fruto de um amor maduro, de um amor que transcende o apego terreno e se eleva ao divino. Este é o tipo de amor que Santa Faustina nos convida a cultivar por nossos defuntos. Agora, talvez você esteja pensando, mas eu senti a presença do meu ente querido perto de mim. Às vezes percebo seu aroma ou sinto que, de alguma maneira, ele me envia sinais. É errado interpretar isso como sua presença? Esta é uma pergunta profunda e delicada. A Igreja não nega que, em ocasiões, Deus pode permitir que as almas dos defuntos nos visitem ou nos enviem algum tipo de consolo. Santo Agostinho relata em suas Confissões como sua mãe, Santa Mônica, lhe apareceu depois de sua morte para consolá-lo. Santa Teresa de Ávila fala de almas do purgatório que se manifestaram a ela pedindo orações. Mas essas manifestações, quando são autênticas, sempre têm um propósito espiritual claro. Não vêm para manter os laços terrenos, mas para fortalecer nossa fé, para nos pedir orações ou para nos dar alguma mensagem que nos aproxime mais de Deus. E, sobretudo,
não estão vinculadas a objetos físicos como fotografias ou peças de vestuário. Se você experimentou algo assim, convido-o a discernir com oração e, se possível, com a orientação de um diretor espiritual. Pergunte-se: esta experiência me aproxima mais de Deus, me convida à oração, à caridade, a uma vida mais santa? Ou reforça meu apego terreno e minha dificuldade em aceitar a partida do meu ente querido? Porque, como nos ensina Santa Faustina, o amor verdadeiro sempre nos conduz a Deus, e nossos entes queridos que faleceram em graça já estão nesse caminho para Ele, quer estejam gozando da visão beatífica ou se purificando no purgatório. Uma das revelações mais impactantes de Santa Faustina sobre este tema ocorreu quando lhe apareceu um sacerdote que havia conhecido em vida. Este sacerdote estava no purgatório e lhe revelou que uma de suas maiores purificações consistia em ver como sua irmã, a quem havia amado profundamente, sofria de maneira desconsolada por sua morte, negando-se a aceitá-la. Cada vez que ela chora desconsoladamente em frente à minha fotografia, disse o sacerdote a Faustina, sinto como se me arrastasse de novo para a terra, como se me impedisse de mergulhar plenamente na misericórdia purificadora de Deus. Diga-lhe que me ame de outra maneira, que me ame orando por mim, oferecendo comunhões pela minha alma, realizando obras de caridade em meu nome. Isso sim me ajudará no meu caminho. Faustina, comovida, transmitiu esta mensagem à irmã do sacerdote. A princípio, a mulher resistiu, pois encontrava consolo em seu ritual diário de falar com a fotografia de seu irmão. Mas, pouco a pouco, com a orientação de Faustina, começou a transformar sua dor em oração. Meses depois, o sacerdote apareceu novamente à santa, desta vez com um rosto radiante. Obrigado, disse ele. As orações de minha irmã me elevaram. Em breve estarei na presença do Senhor. Esta história, recolhida no diário de Santa Faustina, nos mostra de maneira comovedora como nosso amor pode se manifestar de formas que verdadeiramente ajudem nossos entes queridos em sua jornada espiritual após a morte. Talvez agora mesmo você esteja sentindo uma mistura de emoções. Talvez culpa se reconhece que tem interagido com as fotografias de seus defuntos da maneira que descrevi. Ou talvez resistência, porque esses rituais lhe proporcionaram consolo em meio à sua dor. Eu o compreendo. O luto é um processo complexo e pessoal, e encontrar consolo em meio à dor é uma necessidade humana profunda. Mas eu o convido a considerar se esse consolo, por mais real que pareça no momento, é o que realmente beneficia a alma do seu ente querido. Convido-o a se perguntar se o seu amor pode se expressar de uma maneira mais elevada, mais espiritual, mais de acordo com nossa fé católica. O que você pode fazer hoje mesmo, agora mesmo, se reconhece que tem guardado ou interagido com fotografias de seus entes queridos falecidos de maneira pouco saudável? Permita-me oferecer-lhe alguns passos concretos inspirados nos ensinamentos de Santa Faustina e na tradição da Igreja. Primeiro, faça uma revisão sincera de como você interage com essas fotografias. Você fala com elas como se a pessoa estivesse presente nelas. Você as beija com desespero. Você as transformou em uma espécie de objeto de culto. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para transformá-los. Segundo, se você tem fotografias em sua mesa de cabeceira ou em sua carteira às quais se dirige desta maneira, considere realocá-las. Não é necessário se desfazer delas, mas talvez você possa colocá-las em um álbum de família, onde possa olhá-las com serenidade, lembrando com gratidão os momentos compartilhados, sem esse elemento de súplica ou comunicação direta. Terceiro, transforme a dor em oração. Cada vez que sentir o impulso de falar com a fotografia, dirija essa energia para uma oração pela alma do seu ente querido, o rosário, a coroinha da divina misericórdia que Santa Faustina nos legou, ou simplesmente uma conversa honesta com Deus sobre seus sentimentos e sobre seu desejo de que essa alma descanse em paz. Quarto, considere solicitar uma missa pela alma do seu ente querido. Não há oração mais poderosa. Não há dom mais precioso que você possa oferecer. Se possível, assista a essa missa.
comungue com a intenção de aplicar os méritos da Eucaristia a essa alma. E quinto, realize obras de caridade em memória do seu ente querido. Que causas lhe importavam em vida? A que dedicava seu tempo e energia? Honre sua memória, continuando de alguma maneira esse trabalho, oferecendo-o por seu eterno descanso. Estes passos não eliminarão sua dor, nem apagarão suas lembranças. Não se trata de esquecer seus entes queridos, mas de amá-los de uma maneira que os liberte e liberte você também. Uma maneira que honre tanto a nova realidade espiritual deles, quanto o seu processo de luto. Santa Faustina nos ensina que o amor transcende a morte, mas não da maneira que às vezes imaginamos, apegando-nos a objetos físicos ou criando rituais que tentam manter uma presença terrena. O amor transcende a morte quando se eleva ao divino, quando reconhece que nossos entes queridos estão agora nas mãos de Deus, percorrendo seu próprio caminho espiritual, e que a melhor maneira de amá-los é ajudá-los nesse caminho através de nossa oração e nossas obras de caridade. A santa polonesa teve uma visão em que Jesus lhe mostrou como as almas no purgatório são elevadas pelas orações de seus entes queridos na terra. Viu como cada Ave Maria era como uma gota de água fresca que aliviava seu sofrimento. Como cada missa oferecida por elas era como uma luz brilhante que iluminava seu caminho para Deus. E como cada ato de desprendimento, cada aceitação amorosa da vontade divina por parte dos familiares na terra, era como um vento suave que impulsionava essas almas para a glória celestial. Querido irmão, querida irmã que me escuta, se até agora você tem conservado fotografias de seus entes queridos falecidos da maneira que descrevi, não se condene nem se sinta culpado. Você o fez por amor, pela dor da separação, pelo desejo humano e compreensível de manter perto aqueles que ama. Mas agora que conhece este ensinamento, agora que compreende como poderia estar afetando a alma do seu ente querido, convido-o a dar um passo em direção a um amor mais elevado, mais espiritual. E se esta mensagem o comoveu, se ressoou em seu coração, peço-lhe que a compartilhe, porque há muitas pessoas que, como você, como eu, perderam entes queridos e poderiam estar, sem saber, dificultando sua jornada espiritual pela maneira como conservam suas fotografias e interagem com elas. Este é um ensinamento pouco conhecido, raramente pregado do púlpito, mas que Santa Faustina considerou importante o suficiente para incluí-lo em seu diário, esse tesouro espiritual que a Igreja nos legou. E se a santa, a quem o próprio Jesus escolheu como mensageira de sua divina misericórdia, considerou importante nos advertir sobre isso, não deveríamos prestar-lhe atenção? Lembre-se sempre que o amor verdadeiro busca o bem do outro, mesmo quando esse bem significa deixar ir. E que nossos entes queridos falecidos, se estão a caminho de Deus ou já gozam de sua presença, desejam para nós a paz, a aceitação, a fé e a esperança cristã que nos permita continuar nosso próprio caminho para o céu, onde um dia nos reuniremos com eles na glória eterna. Assim, hoje, agora mesmo, convido-o a olhar essas fotografias com novos olhos, a ver nelas não uma tentativa de reter a pessoa, mas uma lembrança agradecida do tempo que Deus nos permitiu compartilhar, a transformar cada impulso de falar-lhes diretamente em uma oração dirigida a Deus por seu eterno descanso, a converter cada lágrima de dor em uma obra de caridade oferecida em seu nome, e a encontrar consolo, não em rituais que tentam negar a realidade da morte, mas na promessa cristã da ressurreição e da vida eterna. Porque, como nos ensina Santa Faustina, a morte não é o final, mas um passo a mais em nosso caminho para Deus. E o amor verdadeiro, o amor cristão, sabe acompanhar os entes queridos, inclusive nesse passo, respeitando seu novo estado, sua nova realidade e ajudando-os a avançar para a plenitude da glória celestial. Deixo-o com esta reflexão final. De que maneira você pode hoje mesmo começar a transformar sua forma de recordar seus entes queridos falecidos? Que pequeno passo você pode dar em direção a um amor que libere, em vez de atar, que eleve, em vez de reter?
Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo em sua tela agora mesmo. Clique nele para descobrir as revelações de Santa Faustina sobre o momento exato em que uma alma abandona o corpo e o que ocorre nos primeiros instantes após a morte. Uma informação que poderia prepará-lo para esse momento inevitável que todos enfrentaremos. Clique agora e prepare-se para uma revelação que mudará sua perspectiva sobre a vida e a morte. Que Deus o abençoe abundantemente, que a Virgem Maria o cubra com seu manto protetor e que Santa Faustina interceda por você e pelas almas de todos os seus entes queridos falecidos. Amém.